Ontem o Janones ele fez um post, né, um post grande, dizendo assim, poxa, eu queria que todos vocês lessem, um post que acontece poucos dias depois de uma entrevista longa que ele fez na Globo News, uma entrevista de 3 horas, e ele falou o seguinte, olha só, eu queria resumir aqui quais são os principais pontos, né, as principais bandeiras, o motivo pelo qual eu estou concorrendo. Quando ele termina de fazer o post, pouquíssimo tempo depois, o Lula, ele acena falando o seguinte, olha só, eu fico feliz de saber, porque é isso que me move também. Vamos conversar? Então, é assim, esse flerte é um flerte que, se terminar em namoro, e se esse namoro evoluir para um casamento, e isso tem que acontecer rápido, porque a gente está falando, semana que vem, a data limite para uma eventual mudança do Janones, deixando de ser candidato à presidência, por exemplo, para ser candidato a deputado federal e apoiando o ex-presidente Lula. Isso tem que acontecer rápido, se acontecer, mas se acontecer, é uma bomba. E não se iludam, não façam a conta matemática que parece simples, que é, Janones tem de 1 a 3%, então vou pegar um percentual disso e somar para o Lula. Não, é mais complicado do que isso, né, a análise, mas quando você entra nessa análise que é um pouco mais sofisticada, isso pode ser a melhor notícia para o ex-presidente Lula dos últimos meses. Eu explico. Onde Lula caiu na pesquisa de ontem? Muito, né? Ele perdeu muito espaço, né? Entre as mulheres, Lula caiu 3%, Bolsonaro subiu 6%. Janones tem, e eu fiz esse estudo antes da gente começar, mais ou menos 80% do público dos Janones nas redes sociais é composto por mulheres. Olha o que eu estou falando. Quase 80% do público do Janones nas redes sociais é formado pelas mulheres. Bolsonaro subiu entre os evangélicos, né? O Lula caiu entre os evangélicos. O Janones tem proporcionalmente também uma entrada muito grande no público evangélico, até porque o Janones tem uma história familiar, né, com as igrejas evangélicas. Então, é mais um público onde o Janones tem uma entrada muito grande. Janones tem, assim, disparadamente a sua maior força nos eleitores que ganham até 2 salários mínimos. O que a pesquisa de ontem mostrou? Que Lula caiu 2 pontos e Bolsonaro subiu 3 pontos. Só para vocês terem uma ideia, teve uma pesquisa recente da FSB, BTG Pactual, onde o Janones tinha 9% da intenção de voto das pessoas que ganhavam até um salário mínimo, empatando na margem de erro com o Bolsonaro, que tinha 12% nessa pesquisa. Então, por fim, mas não menos importante, Janones hoje é de todos os candidatos o que tem maior presença nas redes sociais, maior do que Bolsonaro. Ele tem 30 milhões de visitantes únicos todos os meses nas suas redes sociais. E o ponto fraco do Lula, que já melhorou muito, mas talvez o calcanhar de Aquiles que todo mundo aponta, são as redes sociais. Então, se Janones entrar com esse público grande feminino, com essa penetração no público evangélico, com essa força enorme nas pessoas que ganham até um salário mínimo e colocando as suas redes sociais a serviço do ex-presidente Lula, a gente não está falando só de 1, 2, 3% de votos. A gente está falando de uma ferramenta que pode ser a ferramenta definitiva para garantir a vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno. Vamos avaliar como é que isso evolui, esse flerte se vira namoro, se o namoro vira casamento, mas se esse casamento se concretizar, pode ser um soco no estômago da campanha de Bolsonaro, um golpe mortal para a campanha de Bolsonaro e a melhor notícia para o ex-presidente Lula dos últimos meses.